Vamos ficar de pé? Paz do Senhor para você que está aí na sua casa. Estou com a minha voz um pouco debilitada hoje, mas é a mudança de tempo. Mas te convido a louvar ao Senhor comigo. Vamos exaltar o nome do nosso Deus. Qualquer erro vocês me perdoem. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, somos gratos a Ti por este dia. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado. Fala conosco, Pai, neste culto de ensino da palavra. Nós cremos que temos muito a aprender. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com palmas. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual. Só tu és o Filho do Deus vivo. Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Exaltamos, Senhor, enche este lugar com a tua glória, enche este lugar, Senhor, aleluia, louvemos ao Senhor, tu que habitas, seja exaltado, Pai.
Senhor venha encher a tua casa, encher o teu lar, a tua família. A você que se encontra aqui, que o Senhor venha te encher, que você leve esta bênção para a tua casa. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado no trono de glória, sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, que clama por ti. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado no trono de glória, sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, que clama por ti. Clame por ele. Jesus, 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 Jesus. Clame ele. Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Louvemos, tu que habitas. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado no trono de glória. Eu sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, que clama, e o nome dele é maravilhoso. Só tu és, ó Pai, o nosso amado, Enche esse lugar, ó Pai, enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Enche nossa vida, enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio. Enche, ó Deus, enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar, anseio por ti. Graças a Deus, amém. Vamos dar o nosso melhor aplauso para o Senhor. Glória a Deus, graças a Deus, irmãos. Tome assento aí, vai se acomodando no seu lugar. Isto é um prazer muito grande estar novamente com os irmãos aqui na igreja. Os amados estão aqui, né? Uma boa noite, a paz do Senhor. E também para você que está aí na sua casa, mais uma vez cultuando a Deus juntamente conosco. Então, tantos irmãos que aqui estão, né, pela oportunidade que Deus nos dá de estar aqui, quanto você que está aí na tua casa também, que o Senhor nesta noite, escute, como sempre Deus faz, Ele vem encher este lugar. Nós acabamos de cantar agora.
enche este lugar. Que lugar é esse, irmãos? Que lugar é esse? Nossa vida ou templo? Pergunta boa para começar o culto de estudo da palavra, viu, Márcia? É a nossa vida, irmãos, enche este lugar, né? A nossa vida, nós precisamos de Deus, porque quando nós recebemos isso do Senhor, o Senhor enche a nossa vida, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, da nossa vida emocional, viu? Não é só a vida espiritual. Nós viemos à igreja apenas para pedir a Deus, Deus, me encha, me dá um culto aí maravilhoso. Aí voltamos, colocamos os pezinhos ali na porta, saímos, ou você que está em casa, né? Terminou o culto e vai, daqui a pouco dorme amanhã, está aí com a problemática toda de novo, os conflitos. Não, o que Deus quer, o que o Senhor quer, é nos dar a sua paz. O que o Senhor quer é nos encher, nos dar entendimento do que Ele planeja, quais os propósitos dEle para a nossa vida. Nós estamos estudando, né, e falando sobre a identidade cristã. Então nós estamos aí com cultos temáticos sobre a identidade cristã, né, o conjunto de características, de particularidades que o Senhor tem colocado em nossa vida, que tem nos dado, irmão, como cristãos. E mais do que nunca, escutem isso, mais do que nunca, o servo de Deus precisa ter a sua identidade provada e aprovada, em virtude dos últimos dias, em virtude de tudo que tem acontecido. Então, irmão, nós vamos buscar isso no Senhor. A sua palavra é um combustível, né, para nos encher, para nos manter, para que nós continuemos a nossa jornada. E que nessa noite, a palavra de Deus, ela possa surtir esse efeito na minha vida e na sua vida também. Abra sua Bíblia em Gênesis. Nós estamos lendo, falamos na semana passada, na quinta-feira, quando introduzimos o assunto, e nós falamos sobre José, né? A gente conversou sobre José na semana passada, lemos alguns textos e debatemos alguns pontos importantíssimos na vida deste moço, que, como nós falamos, foi vendido como escravo e chegou na casa de Potifar, que era o eunuco do faraó, né? Um homem importantíssimo, e nós falamos dele manter a sua identidade, preservar a sua santidade, em meio a uma situação, irmão, totalmente contrária para ele, adversa. Hoje nós vamos vamos fechar esse ponto hoje, né, e terminar esse estudo hoje. Nós vamos ler o capítulo, exatamente o capítulo 37. Aí nós vamos ler capítulo 37, versículo 5, 6, 7. Aí depois nós vamos ler o 9, o 10, o 11 e por fim o 20. Só para introduzir, aí nós vamos contextualizar vocês com esta passagem, tá? E vamos lá para o capítulo 40, falar dos sonhos que foram interpretados por José, tá bom? Hoje, como vocês sabem, né, a maioria dos irmãos que estão em casa, que já acompanham o culto de estudo também, é um culto formal. A gente fala assim, é um culto de estudo. Então pega a sua Bíblia, vai anotando, né? A característica é diferente um pouquinho das pregações normais. Hoje nós vamos devagar, com calma, para explicar aquilo que Deus tem para nós em cima desse tema, tá bom? Então vamos lá, capítulo 37 de Gênesis, a partir do versículo 5, amados, diz assim: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. Por que ainda mais? Porque José, por ser o filho preferido de Jacó, né? Os irmãos o invejavam, sentiam ciúme de José. E já existia entre os seus irmãos uma perseguição interna dentro de casa, tá? Então, a partir desse sonho a coisa vai complicar e vocês vão entender por quê.
E disse-lhes: ouve, eu peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Versículo 7: eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Versículo 9: e sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai, a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém, que ficava mais ou menos a 80 quilômetros de distância. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. Escuta, irmãos, de José, vendido como escravo pelos seus irmãos, até José, governador do Egito, levaram 30 anos. Muita coisa aconteceu durante este período aqui que nós estamos passando para vocês. Do cumprimento desse sonho de José, onde ele falou para os seus irmãos que os molhos dos irmãos dele estariam se inclinando perante o molho dele, dizendo em relação à interpretação desse sonho que ele passou para os seus irmãos, até a concretização do sonho, foram 22 anos. Ou seja, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. José, como nós lemos aqui no último texto, ele foi enviado pelo seu pai para encontrar os seus irmãos que foram apacentar muito longe de casa, a mais de 80 quilômetros. Chegando lá, veio aquela ideia: olha, vamos dar fim nesse sonhador. Vamos matar esse sonhador de uma vez. José era um adolescente. E pegaram José, para encurtar a história, o jogaram numa cova, jogaram no buraco, pegaram a sua túnica que ele tinha recebido do seu pai, mataram o animal, molharam, embebedaram com o sangue do animal, levaram para o seu pai e falaram: olha, José foi pego por uma besta fera, por um animal, foi devorado e ele morreu, e aqui está a sua túnica. Na palavra, a Bíblia Sagrada nos explica e nos ensina que o pai de José, Jacó, entrou num luto profundo. Ele não aceitava ser consolado pelos seus irmãos, pelos seus filhos, melhor dizendo, pelos irmãos de José. Não aceitava ser consolado por ninguém. Teve momentos tristes, chorou muito e teve momentos angustiantes de luto. E os seus irmãos ficaram com esta culpa. Conversaram entre si, alguns falaram: olha, não precisava ter feito isso. Outros: olha, não precisava tê-lo vendido como escravo. Outros: olha, nós deveríamos tê-lo matado. Havia ali um conflito. Mas o certo é que José foi parar no Egito, na casa de Potifar, como nós falamos na semana passada. Naquele lugar, escutem, nós falamos sobre a prosperidade de Deus na vida de José. Nós falamos das bênçãos de Deus que acompanhavam José. Diante da fidelidade de Deus, irmão, diante de uma identidade cristã, diante da manutenção da lealdade e fidelidade a Deus, em meio ao caos, ao sofrimento, e isso é difícil.
Eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre isso. Para se manter uma lealdade, para se manter uma fidelidade, isso em qualquer circunstância. Quando tudo vai bem, é muito fácil. Quando tudo está dando certo, é muito fácil. A dificuldade de se manter a lealdade, de se manter uma fidelidade, é justamente nas horas das provações. São quando as circunstâncias são contrárias, viu, Emerson? Aí é complicado. Aí é complicado. Para o homem, para a mulher, para o jovem, independente de idade. E o que aconteceu com José, o que nós tratamos e falamos aqui, foi que José, ele manteve uma lealdade, uma fidelidade a Deus, amados, numa circunstância adversa, porque nós falamos aqui, mesmo vendido como escravo, chegando como escravo para servir, tudo que aquele moço fazia, o que ele metia a mão para fazer, prosperava. Nós falamos que José era um rapaz benquisto. Nós falamos que Potifar, ele desejava ter José por perto. Quando alguém é benquisto, as pessoas desejam estar perto, seja no ambiente de trabalho, seja em escola, em grupo de amigos, não importam, as pessoas desejam estar perto. Era assim esse moço. Outra coisa, gerava confiança em quem estava perto de José. Isso era uma outra característica que a identidade cristã acompanhava ele, e nós falamos muito sobre isso. E ele conquistou a confiança de Potifar, a ponto daquele homem, eu estou citando agora o capítulo 39 de Gênesis, a ponto daquele homem confiar tudo que ele tinha àquele moço. E aquele rapaz ia crescendo na casa daquele homem e fazendo prosperar a casa de Potifar. E nós vimos e aprendemos também que o servo de Deus, aquele que preserva a sua identidade cristã, a pessoa quando é leal a Deus, escutem, quem está próximo a Ele, as pessoas que se aproximam vão prosperar, vão ser abençoadas, porque automaticamente ele sendo abençoado no seu trabalho, sendo próspero, o patrão vai enriquecer e prosperar pela fidelidade de Deus com aquela pessoa. Está na palavra. Não é à toa que o próprio Senhor falou para o povo dele, quando saiu cativo, foi levado para a Babilônia, falou: olha, vocês precisam orar pela Babilônia, vocês precisam orar pela liderança, orar pela paz, porque se eles prosperarem, vocês também vão prosperar lá. Mas nós falamos também da grande luta e provação que ele passou quando a mulher de Potifar desejou se deitar com ele. E o texto, na Bíblia está escrito, que aquela mulher todos os dias ela perturbava José. Ela intentava contra José, porque queria a todo custo deitar com aquele moço. A tal ponto de um determinado dia, ela se jogar nos braços de José, e José a rechaçou, mas o vestido de José ficou em suas mãos, e José saiu correndo, e fez cumprir a palavra, fugir da aparência do mal. E quando ele fugiu, a roupa dele ficou na mão, e ela começou a gritar, e acusou José que tinha tentado agarrá-la. Potifar pega José, o manda para o cárcere. Eu acredito que muito decepcionado, muito triste e decepcionado, Potifar o pegou, mandou para o interior da prisão. E nós paramos exatamente neste ponto na semana passada, quando nós falamos que mesmo no cárcere, mesmo na prisão, José prosperava. Escutem, como pode alguém prosperar
num cárcere, como num calabouço, numa prisão, alguém vai prosperar. Pois era assim que acontecia com José. E no capítulo 40 agora, nós vamos ver que depois de tudo isso que aconteceu, o versículo 1 começa falando assim: e depois destas coisas, o copeiro mor e o padeiro mor de Faraó, eles pecaram contra Faraó. E Faraó pega esses dois homens, esses dois serviçais que trabalhavam para ele, e mandou: olha, vocês vão para a cadeia. E os enviou para a cadeia, e eles foram exatamente para onde estava José. Diz na Bíblia, na palavra do Senhor, que eles ficaram onde José estava preso, e ambos tiveram um sonho. Na mesma noite, tanto o padeiro, escutem, quanto o copeiro tiveram um sonho. E eles ficaram angustiados por conta disso. E a palavra de Deus vai nos falar que no outro dia pela manhã eles estavam com semblantes abatidos, e José chega para eles e fala: olha, por que vocês estão assim, com esse semblante abatido? Por que vocês estão turbados? Por que vocês estão preocupados? E diz a palavra no versículo 8 do capítulo 40, que eles falaram: olha, nós tivemos um sonho, e não há ninguém que traga a interpretação desse sonho para nós. No versículo 9, o copeiro mor vai contar o seu sonho para José, e o sonho dele é o seguinte: ele fala, olha, lá no versículo 10, havia uma vide diante da minha face, e esta vide, escute, tinha 3 sarmentos, e os seus cachos amadureciam uvas. E ele diz que ele pegava essa uva, ele preparava aquele suco, aquela uva, e ele enchia o copo e entregava a Faraó. O sonho do copeiro. Então vai José para ele, e lá no versículo 13, José dá a interpretação: olha, os 3 sarmentos são 3 dias. E o que vai acontecer é que daqui a 3 dias, Faraó vai restaurar, escutem, a sua posição no palácio, e você vai voltar a servir ao Faraó. Você vai reconquistar a sua posição. Só tem uma coisa: ao você retomar o seu cargo, a sua função, copeiro, eu te peço, não esqueça de mim, porque eu estou aqui já há bastante tempo nesta prisão, e na verdade eu nem sei porque eu estou aqui, porque eu era inocente, e eu preciso, já que você vai estar com o Faraó, eu preciso que você interceda lá por mim. E aquele homem, o copeiro, diz a palavra que ele foi exatamente como José falou. Faraó o colocou de volta no palácio para servir, mas aquele copeiro se esqueceu completamente da promessa que ele fez a José. O texto continua, e o padeiro agora, quando ele viu que José deu uma interpretação para o copeiro, viu? Aí o padeiro se aproxima e fala: olha, eu também tive um sonho, eu também preciso da interpretação desse sonho. E aquele padeiro mor falou: olha, eu sonhei com 3 cestos, e esses 3 cestos brancos, eles estavam sobre a minha cabeça. E no versículo 17 ele fala que havia manjares preparados para Faraó, que foram colocados nesse cesto, manjares preparados por ele. Mas vieram as aves, e as aves vieram sobre a cabeça dele e comeram aqueles manjares. E vira José para ele e fala: olha, eu tenho interpretação para este sonho.
E o que você sonhou, esses 3 cestos, também simbolizam 3 dias. Mas acontece que, ao final desses 3 dias, Faraó vai te levantar sobre a tua cabeça e vai te pendurar num pau e você vai morrer. E aconteceu, queridos, exatamente como José falou. Ao final de 3 dias, ele foi levado à presença de Faraó e aquele padeiro mor acabou enforcado. Muito bem. Aconteceu esses sonhos, essa interpretação. O copeiro foi para diante do rei, ficou no palácio, servindo ao rei, voltou às suas atividades normais. Passaram-se 2 anos. Aquele homem se esqueceu da promessa que ele fez a José, como nós falamos aqui. José continuou lá no calabouço, continuou preso. Continuou preso. Mas depois de 2 anos, na Bíblia está escrito que Faraó, certa vez, deitou e sonhou. E passa agora para o capítulo 41, quando diz que ao final de 2 anos, Faraó tem um sonho, e nesse sonho, ele estava em pé, à beira de um rio, e ele avista 5 vacas gordas, fortes, e ele avista também 5 vacas, outras vacas, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, fortes, e 7 vacas magras, secas. E essas 7 vacas magras foram as 7 vacas gordas. E também ele tem outro sonho, 7 espigas, e ele fala: olha, eu sonhei também 7 espigas bonitas, crescidas, e tinha outras 7 espigas secas, e as secas igualmente destrói, devora as outras 7 espigas formosas, as outras 7 espigas que estavam gordas, fortes, e as destruiu. E ele pergunta: olha, eu não sei o que sonho, o que quer dizer. Eu estou totalmente turbado, eu estou totalmente sem compreender. Que sonho é esse? Que as espigas, 7 espigas grandes e cheias, são devoradas por 7 espigas miúdas. E diz o texto, a palavra de Deus, que o espírito de Faraó está turbado, ele está angustiado. Chama os sábios, chama os adivinhadores e fala: olha, o que significa este sonho? Mas ninguém tinha resposta para aquietar o coração de Faraó. O copeiro mor servia Faraó, e quando ele vê a angústia do Faraó, ele se lembra de José. Escutem, o copeiro, quando ele vê a angústia do Faraó, ele se lembrou que há 2 anos atrás, José, na cadeia, lá na prisão, interpretou o sonho e o fez voltar para o palácio. Aquele homem, apesar de ter passado esse tempo, mas ele se lembrou dos feitos, das obras que José tinha realizado lá atrás. E agora, o que ele faz? Ele chega para Faraó e fala: olha, Senhor, há um homem, há um judeu que está preso, porque aconteceu comigo e com o padeiro. Quando eu errei contra ti, quando eu pequei, tu me enviaste lá para a cela, e contou toda a história. E lá eu tive um sonho, o padeiro também teve um sonho. E quando eu passei para José, para aquele homem judeu, o sonho,
Ele me deu a interpretação e falou que em 3 dias eu estaria aqui de volta no palácio. E o faraó ouviu aquela história e falou: olha, tragam lá este homem, traga lá este judeu, traga lá este José. Diz o texto, que José foi, ele se barbeou, mudou os seus vestidos, deve ter tomado um banho, se preparado, e foi para a presença de Faraó. No versículo 15 do capítulo 41, Faraó vai falar para ele: olha, eu sonhei um sonho, e ninguém consegue interpretar, mas de ti eu ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E ele responde para Faraó, amados irmãos, e diz assim: olha, isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Escuta, eu quero abrir aqui um parêntese para falar algo para vocês. Eu estava estudando essa história que eu estou narrando para vocês, que está na Bíblia. E eu estava observando aqui, irmãos, o quanto é importante, por onde quer que você ande, por onde quer que você passe, as pessoas que você se relaciona na sua vida, você manter o seu bom testemunho e a sua conduta cristã. Porque a qualquer tempo, escuta isso, diante de uma necessidade, diante de qualquer adversidade, que as pessoas, independente de quem seja, irmãos, que passem, escutem, eles vão lembrar de você. Eles vão lembrar de você. Eles vão lembrar: olha, mas teve uma pessoa, uma mulher, essa mulher era evangélica, essa mulher era uma cristã, esse rapaz era um cristão, e aconteceu. E essa pessoa pode ter a resposta que eu estou precisando. A resposta, escuta, que Deus tem para alguém, a resposta que Deus tem para alguma pessoa, para alguma família, essa resposta da parte de Deus pode estar com você. Eu me lembro, isso aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa e tinha lá a assessora do chefe. E passou, irmãos, muito tempo, e eu trabalhava nessa empresa lá, eu era motorista na época deles. E certa vez essa mulher, o nome dela era Mariana, ela me chamou lá em cima no escritório, eu fui lá. E quando eu cheguei lá em cima, ela falou assim, ela me chamava de Renatinho na época: Renatinho, encosta essa porta. Eu encostei a porta e cheguei perto dela. Ela falou assim: olha, eu não quero falar sobre você, sobre trabalho. Eu preciso de oração pela minha família. Ela fechou a porta e falou isso. Eu peguei o nome, falei: não, vamos estar orando. Orei e tal, trouxe o nome para a igreja. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que as pessoas, escutem, eles estão observando você. Nós somos observados da mesma maneira que muitas pessoas falam: olha, mas tem fulano, tem ciclano, tem pastor X, tem Bertano, e falam mal do evangelho, degridem, vão denegrir o evangelho, vão levar um mau testemunho. Mas há pessoas sérias, há servos de Deus, filhos do Senhor, há pastores sérios, missionários sérios, que levam o nome do Senhor, preservam a sua identidade e fazem a diferença, sendo a resposta de Deus para muita gente. Então há pessoas sempre que vai nos observar. Da mesma maneira, escutem, que o inimigo, ele é acusador, e todo o tempo é. Mas da mesma forma, Deus é aquele quem nos conduz pelas suas veredas. Veredas significam caminhos estreitos. É o Senhor quem nos conduz. E esteja certo que Deus te leva para a pessoa certa, que está precisando e que Deus quer falar com a pessoa. É necessário que você abra a sua boca. É necessário que você tenha uma vida. Pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Não precisa. Se você levar a identidade cristã, se você tiver um testemunho de vida, pessoas estão te observando.
Foi isso que aconteceu com esse moço. Foi isso que aconteceu com José. Jovem ainda, escuta, mas ele tinha a resposta de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque existia um planejamento de Deus para Israel. Era algo muito grande que até então José não entendia. Até então ninguém entendia. O fato é que existia um período, 400 anos, que o povo de Deus deveria estar no Egito. O fato é que precisava ter um caminho, uma porta para isso. José fazia parte desta história, desta porta. Quando os irmãos de José lá na frente vão se encontrar com ele, vai acontecer a reconciliação, eles vão pensar que José vai se vingar. Mas pelo contrário, José fala: não, olha, era necessário que isso acontecesse, porque era a vontade de Deus. Deus conhece, escuta, amados, a história de cada um de nós. Deus conhece a sua história e a minha história. Deus sabe aquilo que deseja o teu coração. Deus sabe aquilo que você precisa. E o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que as coisas vá de acordo com a sua vontade. E Deus não tira as mãos, o propósito de cima de ninguém. Nós é que saímos debaixo das mãos do Senhor. E acontece isso com José. E a história vai continuar. E ele vai falar para Faraó: olha, Faraó, a sua resposta não está em mim, não sou eu, mas Deus dará a resposta de paz a Faraó. Ele tem a resposta certa para acabar esta aflição no teu coração. É Deus que tem a resposta para acabar esse conflito que você está sentindo. Faraó, diz a Bíblia, que ele relata o primeiro sonho para José. E ele fala: olha, eu estava em pé na praia do rio, estava lá na beira do rio, e subiam do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, e subiam também, subitamente 7 vacas subiam após estas do rio, feias à vista, né? Magras de carne, e as magras comiam as vacas gordas. E aí eu acordei. E depois veio um segundo sonho. E nesse segundo sonho, né, do mesmo pé subiam 7 espigas cheias, boas. E aparecia também 7 espigas secas e queimadas. E devoravam as espigas boas. Eu falei para os magos, para os encantadores, falei para todos, mas não havia quem me interpretasse esse sonho. José fala para ele: olha, o Faraó, este sonho não é outro de que senão Deus está te revelando algumas coisas que estão para acontecer. E José fala para ele no versículo 26, as 7 vacas formosas, assim como as espigas formosas, são 7 anos. E as 7 espigas feias, assim como as 7 vacas magras, secas, são mais 7 anos. E o que Deus está falando, está te notificando, é que haverá 7 anos de abundância, de grande fartura. E depois 7 anos de fome, de uma imensa fome, grande tribulação que vai consumir a terra. José, diz o texto, quando ele deu essa interpretação, ele falou: olha, o tempo de fome vai ser tão grande que fará com que todos esqueçam o tempo de fartura. Eles vão esquecer a fartura devido à fome que vai ser
tão grande. E José apresenta também, amados, escutem, a solução para o problema. E vira para Faraó e fala: olha, Deus tem pressa que isso aconteça. Então eu vou passar para você, Faraó, o seguinte: arrume agora, levante um varão sábio e entendido e coloque como governador para administrar esse negócio. E faça mais, ponha governadores sobre a terra e comece a separar a quinta parte da fartura e guardar em celeiros, em armazenar e em guardar em toda a terra do Egito. E há de ser que, ao passar o período da abundância da fartura, quando vier a fome, que vai devastar a terra, o Egito terá o pão. E o Egito não vai sofrer, porque ele vai guardar. Essas palavras de José está registrado na Bíblia que foram boas, queridos, escutem, aos olhos de Faraó. E Faraó chega para os seus servos e fala: olha, onde nós vamos achar um varão como este? Um homem entendido e sábio como este? Certamente nesse homem está o Espírito de Deus. Certamente este homem é o diferenciado. Certamente este homem tem que estar sobre os nossos negócios. Depois que ele fala isso, existe a exaltação de José. Primeiro, um homem vendido pelos próprios irmãos. O homem que sobe a uma grande frustração. O homem que, de filho cuidado, amado e preferido pelo pai, agora jogado numa cova, vendido como escravo, passa humilhações, vai para a casa de alguém, chega na casa de alguém, desse homem chamado Potifar, trabalha, é leal ao teu senhor, ao teu chefe, é leal ao seu Deus, ainda assim é injuriado, difamado, vai preso, anos na prisão. Mas agora este homem está sendo exaltado. Faraó fala para ele: olha, você só não vai ser maior aqui no Egito do que a mim, que sento no trono. Você vai governar tudo. Escute, eu vou tirar o meu anel real e vou colocar em seus dedos. Eu vou te dar vestidos de púrpura. Eu lhe dou uma carruagem. Todos deverão se ajoelhar perante ti e ninguém vai poder fazer nada sem te consultar primeiro. Você é o segundo do Egito. José, aquele homem exaltado, depois de humilhado. E eu quero, queridos, escutem, abrir um parênteses aqui. O olhar de Deus, o agir de Deus na minha vida e na sua vida. Vale a pena servir a Deus, ser leal a Deus. Vale a pena, meus amados irmãos, ser fiéis ao Senhor. Nós temos falado aqui algumas vezes nos estudos da palavra, no risco da multidão. Há pessoas que insistem em seguir multidões. Há pessoas que são levadas facilmente por situações e vão atrás, irmãos, quando na verdade você tem que buscar as respostas para a tua vida em Deus. Só Deus tem a resposta certa para cada um de nós, amados. Muita gente durante este tempo, escutem, acostumados a estar atrás de A, B, acostumados a estar atrás de pessoas, estar atrás de multidão, acompanhar lideranças. Muitas pessoas têm enfraquecido na fé. Muitas pessoas têm aberto mão dos caminhos do Senhor.
Muitas pessoas têm perdido a sua identidade. Apesar de ser um tempo onde Deus muito tem falado, mas também é um tempo que muitas pessoas não têm ouvido a voz de Deus. Por isso é necessário, é importante a busca no Senhor através da sua palavra. Por isso é necessário se colocar em prática aquilo que você tem aprendido ao longo dos anos. Deus nunca perdeu, escutem, o controle da situação. Deus nunca perdeu o controle de nada, irmãos. O Senhor sempre teve o controle. Deus sabe exatamente como é a sua vida. Deus sabe exatamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo em outras nações, o que está acontecendo no mundo. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus de José, que foi jogado numa cova, vendido como escravo. E é o mesmo Deus que concedeu àquele homem, através de uma interpretação de sonho, uma porta aberta, para que não só José, mas para que o povo hebreu se constituísse uma nação, que foi dentro do Egito que se tornaram uma nação. Menos de 80 pessoas entram dentro do Egito, e agora para mais de 1 milhão de pessoas sai do Egito como uma nação, em busca de uma terra preparada por Deus. Muito bem, muito bem. O texto vai nos mostrar a exaltação de José. E agora passa esse tempo, e no versículo 46 vai falar assim: e José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. A partir do versículo 47, eu estou citando o capítulo 41, vai falar dos 7 anos de fartura, depois vai falar dos 7 anos de fome. Essa parte da fartura e da fome vai nos ensinar, irmãos, o fator tempo, o tempo de Deus, o tempo certo de Deus agir na vida de cada um de nós. O tempo de Deus para que os propósitos dele venham a se cumprir. José precisava ser governador do Egito. Escutem, José precisava chegar a uma posição estabelecida por Deus para que a sua família, Jacó com os seus irmãos, viessem para o Egito, se estabelecessem naquele lugar e o povo de Deus crescesse a ponto de sair dali como uma nação. Mas não foi um estalar de dedos. Houve um tempo que José saiu da casa de Potifar, passou pela cadeia, ficou preso. O texto falou quando ele teve que se apresentar para Faraó, foi necessário que José fizesse a barba, tomasse um banho, colocasse uma roupa decente, porque não poderia, da forma que ele saiu da prisão, estar diante de Faraó. Mas ele precisava ser preparado para tal. Então você vê a condição que estava aquele homem. Foram anos e anos e anos passando para que tivesse esse período agora da fartura, período da fome. Uma coisa importante aconteceu. Durante todo esse período, todos esses anos passados, escutem, José não perdeu a sua identidade. José não abriu mão da sua posição de fidelidade e lealdade a Deus. Tudo que ele passou, todos os momentos da sua vida, momentos ruins, momentos bons, mas José não perdeu a sua lealdade.
ele não abriu mão da sua identificação própria. Ele não abriu mão das suas características próprias de um servo do Senhor. A gente consegue entender um pouquinho, estudando a história de José. A gente entende um pouquinho o que vai nos dizer a palavra quando fala, olha, será a fome, será a tribulação, será a tristeza. O que poderá nos separar do amor de Cristo? Nós vamos entender um pouco, irmãos, acerca disso. As pessoas que abrem mão do Senhor por coisas tão banais, talvez não tenham tido um encontro real com o Senhor. José, esse homem, preservou a sua identidade. Ele manteve a sua posição. É dado uma mulher, e a palavra nos diz que ele teve 2 filhos. Manassés foi um filho, Efraim foi um outro filho. E esse texto, os irmãos, os meninos podem se preparar aqui, já estamos terminando. Esse texto, quando nós vamos olhar os filhos de José que nasceram no Egito, escutem, Manassés significa faz esquecer. Preste atenção aqui, irmãos, uma coisa. Preste atenção em algo aqui que nós vamos relatar nesse estudo aqui para a nossa vida. Preste atenção. José não esqueceu os fatos da sua vida. Viu? José não esqueceu que seus irmãos o pegaram, jogaram ele no buraco. José não esqueceu que ele foi levado amarrado, caminhando quilômetros a pé, até ser vendido, até ser trocado, até ser negociado na casa de Potifar. José não esqueceu a trajetória que ele teve na casa do Potifar, que ele não chegou lá tomando conta dos bens de Potifar, tomando conta de tudo. Houve uma trajetória, queridos. É como quando você entra num serviço, num trabalho. Você vai chegar num trabalho, você vai chegar por baixo. Vai chegar devagar, sendo conhecido e conhecendo o ambiente, conhecendo os afazeres, sabendo o que você tem que fazer. Vai ter que, se tiver que varrer chão, vai varrer muito chão. Foi assim com José. E ele não esqueceu esse período. Ele, quando colocou o nome do filho dele de Manassés, que significa faz esquecer, escutem. José não esqueceu os fatos, mas ele preferiu esquecer todo aquele período de sofrimentos, porque ele era o homem que não guardava mágoas no seu coração. Essa característica da identidade de José aqui, um cara que passou pelo que passou e não guardou rancor no coração dos seus irmãos, é algo que nós deveríamos ler e guardar isso aqui. Pessoas que guardam mágoas, rancor no coração, de familiares por conta de traumas passados. Mas a palavra de Deus, Emerson, segura essa, ela é libertadora. Por isso que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos... Nós somos libertos, irmãos. O caráter cristão, ele é mudado. O Senhor, quando pega o homem, tá? Viu, Ilma? Ele pega e transforma esse caráter. Por isso que a sociedade, as pessoas não entendem. Ah, aquele cara era um malvado, aquilo matava, aquilo era isso, era aquilo outro. Realmente era, mas agora é um caráter moldado pelo Senhor. Aconteceu isso com Pedro. Aconteceu com Levi, que é Mateus, o cobrador de impostos. Aconteceu com tantos homens, personagens bíblicos, que ao teu encontro com o Senhor tiveram o caráter mudado.
Aí ele vai lá e coloca o nome de Manassés, pois ele não guardava rancor no seu coração. E depois no encontro com seus irmãos, ele faz tudo aquilo e fala: olha, vai lá, eu quero que vocês tragam o filho caçula aqui, o Benjamim. Porque sabia que Jacó pegou Benjamim e falou: olha, já perdi um filho, José. Eu não aguentaria perder outro filho. Eu morro se eu perder o Benjamim. Mas José sabia disso. E por isso que José falou para os irmãos dele: olha, esse aqui vai ficar preso, e vocês vão lá e vão trazer o caçula. Até que ele se revela para eles, eles falam: olha, e agora? Você vai nos matar? Ele: não, porque eu entendo, porque foi planejamento de Deus, para que mudasse a minha vida e mudasse a vida de vocês. Deus tem o controle de tudo. O segundo filho, o nome dele foi Efraim, que significa duplamente frutífero. Aqui José botou um nome profético no filho dele: duplamente frutífero. E ele declarou, através do nascimento daquele filho: Deus me fez crescer na minha aflição. Eu não sei quantos de vocês aí, não sei quantos de você que está me ouvindo aí na sua casa, que em meio a um sofrimento, a uma aflição que você passou na sua vida, mas você cresceu com isso, você aprendeu mais com isso, você compreendeu algumas coisas que você não entendia. Naquela aflição ali você: caramba, como eu aprendi com essa situação aqui, como eu cresci com essa questão aqui na minha vida. Algo que tinha tudo para... Este homem, depois de tudo que aconteceu, José manteve a sua identidade com o Senhor. Evidentemente não tem como nós sabermos aqui a situação que você está passando, que os irmãos aqui estão. Evidentemente eu não tenho como saber. Mas Deus sabe. Deus conhece a vida de cada um de nós. Se você está triste, chateado, aborrecido, magoado, angustiado por alguma situação, entregue ao Senhor hoje. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor é suficiente para nos ajudar a fazer. Peça ao Espírito Santo para tirar tristeza, mágoa, seja o que for, e peça a Ele para te abençoar na tua aflição. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Direi ao Senhor, confiarei todo o tempo em Ti, pois Tu me libertaste do medo.
firmo sobre a rocha os meus Só Deus pode fazer isso, nos firmar desse jeito, nos manter de pé. Não me abalarei, eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Vamos adorar a Ele, ao Senhor. Não há, Obrigado, Jesus. não há outro igual a ti, Senhor. Quero ao teu lado sempre estar. Por quê? Tu me faz feliz, eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro, sim, tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Só um teclado agora. Feche os teus olhos no seu lugar. Faça a tua oração ao Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, aí está a tua palavra lida e ministrada nesta noite. Senhor, a tua palavra, como nós lemos aqui a partir de Gênesis 37, narra a história de José e como nós aprendemos com este moço. Ah, meu Deus, evidentemente as histórias de vida são diferentes. Cada um de nós aqui, como José, teve uma história de vida. Mas Senhor, Tu és o mesmo Deus. A Tua palavra, Senhor, o princípio da Tua palavra, Ele é um só, Senhor, para todos nós. A Tua palavra fala sobre a fidelidade e lealdade. A Tua palavra nos ensina, meu Deus, que se confiarmos em Ti, aleluias, ó Deus, se colocarmos as nossas vidas, ó Deus, no centro da Tua vontade, Tu és aquele, meu Deus, que nos dirige por caminhos, meu Deus, por veredas de justiça e nos conduzem à vida eterna. Meu Deus, toma nas Tuas mãos a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão neste momento. Toma nas Tuas mãos, meu Deus, a vida de cada um dos Teus filhos, das famílias representadas que estão em sua casa, no seu lar agora, cultuando a Deus junto conosco e ouvindo a Tua palavra. Ó Deus, nós fazemos menção da Tua palavra para pedir, meu Deus, que Tu nos ajude, que Tu nos sustente, que Tu nos dê forças, ó Deus, para que nós não venhamos a fraquejar, para que nós não venhamos, meu Deus, a desviar, Senhor, os nossos passos de Ti.
a tirar os nossos olhares de Ti, mas que possamos estar voltados, ó Deus, unicamente, como diz em Colossenses capítulo 3, os nossos olhos para o alto, para os montes, Senhor. Deus amado, nos ajude, Senhor. Senhor, coloca, Senhor, em nossos corações o desejo, Senhor, de amar e perdoar aqueles que nos ofendem e nos perseguem. Ó Deus, que possamos, ó Deus querido, adquirir essa característica, meu Deus, da identidade cristã, que é o de perdoar aqueles que nos ofendem. Como é difícil, Senhor, mas que Tu nos ajude. Ó Deus, seja conosco, e que diante, Senhor, das aflições, seja ela qual for, ó Deus, nós possamos alcançar a vitória em Ti, porque toda glória, toda honra, todo louvor é para Ti, meu Deus. Seja conosco, nos ajude, Senhor, a manter a fidelidade, a lealdade, a manter a identidade cristã. Para a glória do Teu nome nós te oramos. Pedimos ainda, meu Deus, que Tu seja conosco durante o restante desta noite. Senhor, nós que estamos aqui na Tua casa, estaremos retornando aos nossos lares. Que Tu nos leve guardados e fortalecidos por Ti. Quanto aos Teus filhos que estão em casa, quanto a nós que estamos aqui, dá-nos uma noite de sono na Tua presença, uma noite abençoada e guardada por Ti, Senhor. Que possamos de verdade deitar, pegar no sono, mas com a certeza, como diz o salmista, Senhor, de que Tu tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, muito obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, pela fidelidade nas ofertas, nos dízimos do Teu povo. Consagramos valores a Ti e nós Te agradecemos por tudo. E no mais, que o Teu amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as mais doces e ricas consolações e conforto do Teu Espírito Santo, seja com a Tua igreja, com o Teu povo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Aqueles que trouxeram suas ofertas, dízimos, podem colocar nas salvas aí. Deus abençoe. Obrigado, amados. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Eu direi de Ti, mas meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Socorro em tempo de